O presidente Luiz Inácio Lula da Silva saiu em defesa do ministro Alexandre de Moraes e criticou as medidas dos Estados Unidos contra a justiça no Brasil, que têm sido interpretadas como uma tentativa de interferência aqui no sistema judicial brasileiro. Nesse fim de semana, inclusive, durante um evento, Lula falou abertamente sobre o assunto numa convenção nacional de um partido. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos enviou até uma carta ao Brasil com críticas ao ministro do STF, Levi Guimarães. Conversa com a gente aqui, chega com a gente para conversar. Você que está em Brasília, traz as primeiras informações dessa fala do presidente Lula em relação a isso tudo que vem acontecendo aí, Estados Unidos, Brasil, STF. Pois é, André, mais uma manifestação do presidente Lula em tom crítico ao governo dos Estados Unidos, ele que já criticou Donald Trump em outras frentes, como na questão do tarifaço, das tarifas que o governo americano vem impondo, agora também em relação a essas possíveis medidas que o governo dos Estados Unidos pode tomar em relação a autoridades brasileiras, sobretudo o ministro Alexandre de Moraes. Lula disse ontem na convenção do PSB que os Estados Unidos querem processar Alexandre de Moraes porque ele está querendo prender, nas palavras do presidente, um cara brasileiro que está lá nos Estados Unidos fazendo coisa contra o Brasil o dia inteiro. E aí ele se refere ao deputado Eduardo Bolsonaro, que se licenciou do mandato, está lá nos Estados Unidos desde o início do ano e é investigado aqui pelo STF por supostamente estar conspirando contra autoridades brasileiras lá dos Estados Unidos. E Lula ainda emendou, abrindo aspas aqui para o presidente. Que história é essa de os Estados Unidos quererem negar alguma coisa e criticar a justiça brasileira? Eu nunca critiquei a justiça deles. Ele faz tanta barbaridade e eu nunca critiquei. Faz tanta guerra, mata tanta gente, por que eles vão querer criticar o Brasil? Questionou aí o presidente Lula, e foi uma forma de ele reafirmar essa posição de apoio dos governistas a todas as medidas que vêm sendo tomadas pelo ministro Alexandre de Moraes, sobretudo no inquérito que investiga a suposta trama golpista depois das eleições de 2022, uma investigação que mira o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros aliados que já são réus. E uma mensagem também ao próprio STF, para reforçar que, a depender ali do governo brasileiro, o que puder ser feito para proteger essas autoridades do judiciário de eventuais sanções dos Estados Unidos, vai ser feito. Inclusive, nos bastidores, a gente escuta que integrantes da diplomacia brasileira vêm buscando um diálogo com autoridades do governo Trump, justamente para tratar desse assunto, já que o governo Trump entende que essas sanções podem ser aplicáveis a cidadãos estrangeiros que eventualmente atentem contra a liberdade de expressão nos Estados Unidos e também em plataformas que são sediadas dos Estados Unidos, como é o caso da maioria das redes sociais que a gente utiliza, Então, por isso, todo esse impasse aí envolvendo essas possíveis sanções a Alexandre de Moraes. A gente está, inclusive, aqui com uma pesquisa feita aqui, uma enquete. O Senado Federal deve proteger o STF? O que você acha? Sim ou não? A gente está perguntando. Até agora, 73% das pessoas que responderam disseram não. E 27% dizem que sim. O Mário Dutra diz aqui, tem nada de proteger um ao outro não. Cada um tem que tomar conta da sua própria autonomia e próprio poder e todos devem defender a democracia. Quem for contra a democracia, que aguente os rigores da lei. Ô Fred, esse embate aí, Brasil e Estados Unidos, os Estados Unidos querendo interferir aqui na justiça brasileira, isso pode causar um mal-estar ainda pior? Não, causa sim. O Ministério das Relações Exteriores já se posicionou afirmando que essa lei não incide sobre cidadãos brasileiros. Mais ou menos, ele tem uma parte de razão, mas em boa parte não. A Lei Magnitsky, ela tem origem em 2009 com a morte, o assassinato do advogado Sergei Magnitsky, que ele participava das denúncias de um esquema de corrupção estatal na Rússia, envolvendo mais ou menos 230 milhões de dólares. Em 2012, ela se tornou um ato justamente para a punição
desses envolvidos, né, ainda no governo Obama. Depois, em 2016, ele ganhou uma expressão global. Essa lei Magnitsky, ela serve de duas formas. Primeiro, ela pode punir pela proibição de acesso, cassação do acesso de visto para entrada nos Estados Unidos e do bloqueio de bens, congelamento de bens e suspensão de operações financeiras com os Estados Unidos. Nesse ponto, ele acaba atuando mais fortemente ainda contra cidadãos fora dos Estados Unidos, né? Somente no ano passado, um relatório de novembro falava de mais ou menos 400 cidadãos norte-americanos e estrangeiros afetados por essa lei Magnitsky, né? O que acontece? Como ele fecha o cerco sobre essas operações financeiras, né? Essas entidades e pessoas físicas que negociam com os Estados Unidos ou que, por algum motivo, operam negociações, transações financeiras que passem pelos Estados Unidos, eles podem ficar bloqueados. Por isso que até muitas vezes você já deve ter lido com relação, poderia inclusive cancelar os cartões de crédito do Alexandre de Moraes, né? Mais ou menos, é uma extensão extrema da questão de uma bandeira baseada em instituições financeiras norte-americanas, né? Em última análise, poderia-se pensar nessa possibilidade, inclusive. Mas é isso. Há uma possibilidade, sim, porque é um ato discricionário do presidente dos Estados Unidos. Normalmente, ele precisa prestar conta desses atos anualmente ao Congresso. Ele é basicamente voltado para a proteção dos direitos humanos e contra a corrupção. Muito perifericamente, ele envolveria esses crimes que eles consideram de ameaça à liberdade de expressão. Isso se for levado mais a uma leitura mais abrangente de direitos humanos, né? Apesar de liberdade de expressão ser considerada uma liberdade anterior à liberdade dos direitos humanos. Ô, Levi, agora além dos impactos aí globais que a gente pode imaginar aqui, dos impactos na diplomacia, na relação entre os dois países, esse discurso do Lula que você ouviu aí também, ele teve vários momentos ali para a gente pensar, né? Ele falando inclusive que no ano que vem a população brasileira tem que eleger mais senadores progressistas para evitar um avanço da direita ali e mudanças que ele chamou de drásticas, inclusive no STF, sobretudo no STF, né, Levi? Essa vai ser uma grande batalha travada nas eleições do ano que vem. É muito provável que em 2026, André, as eleições ao Senado nos diferentes estados ganhem um protagonismo ali. É claro que as atenções sempre ficam mais voltadas à disputa presidencial, né? Que muitos imaginam até que a gente tem uma repetição dessa polarização entre o lulismo e o bolsonarismo, mas as eleições ao Senado vão ganhar uma atenção especial justamente por causa disso. A direita bolsonarista, a oposição, já está se organizando desde o início, inclusive, desse ciclo de 4 anos, né, para chegar com candidaturas fortes ao Senado em 2026. Por quê? Existe, claro, nesse campo político, até uma revolta muito grande contra as ações do ministro Alexandre de Moraes. Essa direita entende que é preciso ter punições aos ministros do Supremo Tribunal Federal, que, segundo muitas dessas lideranças, vêm exagerando, né, vem extrapolando as competências de um ministro do STF. Portanto, entendem que o melhor caminho para se chegar nessas punições é formar uma maioria no Senado para aí ter uma bancada forte o suficiente para, de repente, até tocar um processo de impeachment de ministros do STF, já que isso é uma atribuição exclusiva do Senado Federal. Então, a gente já tem até algumas lideranças, por exemplo, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, ela é muito cotada para ser uma candidata ao Senado aqui pelo Distrito Federal. Em São Paulo, já se fala numa possível candidatura de Eduardo Bolsonaro, que a gente já citou. Então, em vários estados, os partidos de oposição já vêm
cogitando e até pré-lançando lideranças até conhecidas, e aí agora a esquerda tenta responder a essa movimentação, e essa fala do presidente Lula vai muito nesse sentido, porque aí se a esquerda também demorar para reagir ou não der o mesmo enfoque que a direita vem dando nessa eleição do Senado, mesmo que eventualmente, por exemplo, o presidente Lula se reeleja ou algum candidato à esquerda se reeleja à presidência da República, corre o risco de acabar perdendo essa força no Senado e deixar aí a oposição ter uma maioria no Senado Federal, que, claro, teria outras implicações, não só em relação a ministros do Supremo, né, também as votações de interesse do governo, ou mesmo se um candidato à direita vence o Palácio do Planalto e a direita forma uma maioria muito forte também no Senado, aí esse novo presidente também teria um poder bastante grande, tendo o Congresso ali na mão. Então, vai ser uma disputa muito importante que a gente vai ver no ano que vem, e já está todo mundo se articulando aí pensando nisso. Agora, para o ano que vem, né? As eleições do ano que vem, elas já estão sendo preparadas já há muito tempo, né? Inclusive, a gente vê ultimamente que durante todo o período em que os políticos estão no poder, eles estão em campanha. Então, isso tudo faz parte de uma campanha para a possível reeleição de Lula, para depois ele não enfrentar problemas lá na frente. E estratégia também para a direita, para chegar lá na frente e ter mais facilidade de interagir de um modo geral, né? Exatamente. E aí, a bronca não só com o ministro Alexandre de Moraes, mas, por exemplo, se a gente olhar no sistema do Senado, existem pedidos de impeachment contra vários dos ministros, contra Gilmar Mendes também, Dias Toffoli, contra Flávio Dino, contra o atual presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso. E aí, claro que Moraes, né, por ser também o relator desses processos aí envolvendo o Bolsonaro, ele ganhou um protagonismo muito grande aí nos últimos 4, 5, 6 anos, então ele vai acabar, nesse cenário, ele seria o alvo prioritário, mas, nesse caso, poderia acabar atingindo também outros ministros do Supremo, e aí até por isso que o presidente Lula falou que poderia haver uma mudança mais radical, né? Porque aí poderia ter um efeito dominó. Então, a gente é acostumado, quando tem essas eleições gerais, né, a centrar muito na figura do presidente. Voto, por exemplo, para deputado federal, para deputado estadual, a gente, culturalmente, até não dá tanto valor assim. Às vezes as pessoas até pedem indicação de voto. Quem você vai votar para senador, para deputado, e vota sem conhecer direito aquele candidato, né? Mas no ano que vem, pelo menos na disputa pelo Senado, esse cenário pode ter alguma mudança. Levi, agora tem também um interesse muito imediato, que são essas audiências dos próximos dias do julgamento dos atos de 8 de janeiro e das ações da acusação de golpe, né, no país. Lula sinalizando uma defesa do Alexandre de Moraes e do Supremo, ele pelo menos ganha um pouco mais de simpatia, né, e tenta dar um pouco mais de liberdade para o julgamento transcorrer sem essa pressão externa, né? Inclusive, nesse inquérito que mira o Eduardo Bolsonaro, o que a Procuradoria-Geral da República acusa é que Eduardo Bolsonaro estaria conspirando junto às autoridades americanas para articular por essas sanções contra autoridades brasileiras, contra Alexandre de Moraes, com o objetivo de principalmente intimidar Moraes e outros ministros do Supremo Tribunal Federal nesses processos aí envolvendo Bolsonaro, que aí, com eventuais sanções que poderiam afetar o bolso, inclusive, né? Você até falou dessa questão ali de eventualmente bloquear cartões de crédito. Caso afetasse ali pessoalmente o ministro Moraes, ele poderia se sentir intimidado de proferir uma sentença condenatória ou uma condenação mais rígida em relação a Bolsonaro e aos outros investigados ali. Então, essa interpretação da PGR e essas falas do Lula e também nos bastidores a gente tem visto ali vários ministros também do governo Lula e parlamentares
governistas saindo em defesa de Alexandre de Moraes e do Supremo Tribunal Federal em toda essa questão. Então, tem todo esse pano de fundo mesmo que você falou, do julgamento, né? A gente está aí na fase final das audiências das testemunhas de defesa. Depois disso, o passo seguinte é concluir essa etapa dos depoimentos, das audiências, e aí, mais para frente, a gente ter o julgamento marcado. E aí o Supremo não quer ficar muito tempo com essa questão presa, quer que esse processo ande com bastante agilidade, no máximo até o fim desse ano. Então, são uma grande bola de neve, né? São assuntos ali correlatos. Tem também a ação que o Supremo vai julgar nessa semana, que pode decidir pela responsabilização das plataformas digitais por conteúdos publicados por terceiros, caso esses conteúdos signifiquem algum discurso de ódio, algum cometimento de crimes. Então, tudo isso está inserido aí nesse universo que a gente está falando, e aí tem essas implicações diplomáticas, né, das relações entre os dois países, e nesse julgamento envolvendo o Bolsonaro.